Pois são, é a Legião 501. É verdade. Ei, bem-vindos. Estamos a tentar levar isto com um sorriso, mas esta história que vai ouvir a seguir é das que mais nos comoveu ontem quando estávamos a tentar preparar este programa. Pronto, Muito bem, força. apresentamos o comandante desta Legião 501, João Carreira, vindo diretamente da Guerra das Estrelas. Um grande aplauso. Bom dia, João. Bom dia, João. João, vocês, a Legião 501, fez uma grande diferença na vida de um menino que infelizmente já partiu aos 7 anos, chamado Afonso Couto, que até ao final da sua vida e durante o último ano acreditou que fazia parte da vossa Legião. Exatamente. Como é que tudo começou? Portanto, tudo começou, nós soubemos da história do Afonso através da Terra dos Sonhos. A nossa organização tenta de alguma maneira colaborar com todas estas instituições e associações que existem. Tentamos com isso também fazer a nossa pequenina diferença à contra de um imaginário e à conta de um filme que nós todos nos apaixonámos por todas as suas mensagens e tomámos conhecimento da história do Afonso, exatamente porque ele tinha um sonho que era ser e conhecer uma dessas personagens ao vivo, e porque acreditava realmente que aquilo se passava assim. Nós tivemos conhecimento, claro que aderimos logo, em parceria com a Terra dos Sonhos. Fomos visitar o Afonso, que já estava internado no Porto, já estava em Portugal, porque eles vivem em Macau, a família vive em Macau, e portanto ele veio para o IPO do Porto. Nós tomámos conhecimento, soubemos que ele vinha a Lisboa, à casa dos primos, e fizemos uma visita. E portanto entramos na casa do Afonso, todos artilhados, e realmente foi aí o primeiro contacto que tivemos com ele e conseguimos perceber que naquela criança de 6 anos tínhamos ali realmente uma pessoa que marcou as nossas vidas, e sentiu-se logo no primeiro contacto. Era uma criança muito inteligente, sabia tudo. Eu tive que ter imenso cuidado com a conversa que tive com ele, para já porque falava lindamente inglês, depois porque sabia tudo. E eu ainda o testei, quer dizer, não testei, enganei-me. Sabia tudo sobre a Guerra das Estrelas. Tudo sobre a história, tinha imensos passatempos, era super dinâmico. O miúdo com 6 anos fazia filmes para o YouTube, pintava bonecos do Lego, customizando as suas personagens. E vocês deram-lhe a espada, não foi? A dada altura, depois, todos os processos de internamento iam-se complicando e, portanto, em todas essas alturas, que sempre que era possível nós tentávamos que manter esse imaginário, dando-lhe uma força anímica extra e adicional. Oferecemos-lhe um casaco de treino, porque depois todas estas coisas, isto é uma organização que existe em todo o mundo, não é? E, portanto, nós todos nos diferenciamos pelo merchandising, entre aspas, porque não é vendido a ninguém, claro. E que é trocado entre nós, e oferecemos um casaco de treino, uma coisa deste tipo, e dissemos ao Afonso: olha, Afonso, a partir de agora tens uma missão, e a tua missão é treinares para ser um verdadeiro Jedi um dia destes. Portanto, a tua primeira luta está aqui, e vais conseguir e vais ultrapassar as coisas exatamente com outra coisa que nós oferecemos, que além do sabre, que era importantíssimo, era exatamente o livro que dizia todos os passos que um Jedi deveria percorrer até se tornar um verdadeiro mestre. A verdade é que quando ele partiu, acreditava plenamente que era o Jedi. Exatamente. Ele partiu e deixou-nos exatamente vestido como um verdadeiro Jedi. Isto é um pormenor. E ele nunca viu as nossas caras e, portanto, acreditava piamente que nós éramos os tais. Nós, quando nos conhecemos, começámos a falar inglês e depois dissemos ao Afonso: eu tenho que trocar aqui o chip e vou falar contigo em português. Porque isso tudo era importante. Ele, quando recebeu o sabre é uma peça de plástico que tem uma luz lá dentro. E ele dizia: mas porquê que isto é o plástico? Oh pai, mas porquê que isto é o plástico? Dizia ele para o André. E o pai explicava ao Afonso: porque o plástico é importantíssimo, porque senão tu cortas a mobília toda. Porque ele sabia exatamente que o verdadeiro não tinha plástico. Exatamente. João, vamos fazer assim, vamos conhecer melhor o Afonso. Okay. Se calhar é o ideal. Conhecemos o Afonso Couto e depois continuamos a nossa história. Ok. One of the coolest productions revenge.
O Afonso adorava aventuras e não tinha medo de nada. Era ainda muito novo, mas já tinha feito tudo o que um rapaz da sua idade poderia imaginar. Vai rápido, 1, 2, 3. Quando tinha 6 anos, os seus pais receberam uma notícia muito perturbadora. Afonso sofria de um tipo raro de leucemia e, para sobreviver, precisava de um transplante de medula óssea. No hospital, médicos e família procuraram ajudá-lo a lutar contra a doença de todas as formas possíveis. Foi então que o Afonso conheceu alguém muito especial. Greetings, Jedi Master Yoda. This is with an important message for Afonso. A few days ago, the Jedi Council was informed about a boy who is very strong with the Force. That boy is you, Afonso. We were told about your bravery, your kindness, and what an excellent brother you are to your sister, Katarina. Yes. Because of this, the Jedi Council has decided to do something they have never done before. Even though your Jedi training is not complete, it is my pleasure to inform you that the Council, by unanimous vote, has decided to make you a Jedi Knight. So, congratulations, Master Afonso. The Force will be with you, always. Yeah. Os médicos estavam a fazer tudo o que estava ao seu alcance, mas não conseguiam melhorar o estado de saúde do nosso mestre Afonso. No inverno de 2010, o Afonso entrou em coma, deixando-nos poucos dias depois. Foi-nos confiada uma missão pelo Afonso: ajudar todos os que precisam de um transplante de medula óssea. Travis Pastrana here, 11-time X Games gold medalist, and with an important message: you can help save kids with leukemia. Take a little bit of time out of your day, head down to the doctors and get a blood test. You can become a bone marrow donor and save lives. Please, take the time out of your day and go do it right now. Por isso, desafiamos cada um de vós a ajudar. Cada um deve arranjar 3 novos dadores de medula óssea. E cada um desses 3 deve angariar outros 3. Nós acreditamos numa cadeia de força que nos possa ajudar a contar outras histórias, mas desta vez com finais mais felizes. On the 5. Vamos conhecer os pais do Afonso agora. Numa reportagem gravada em Macau, onde moram. Um beijinho muito grande para eles. Houve um período da doença em que o Afonso se identificou com as personagens da Guerra das Estrelas e imaginou-se ele próprio um guerreiro que lutava contra o mal. André, como é que foi viver essa fase? Isso deu-lhe força para ele enfrentar todo o sofrimento que tinha? Eu acho que foi a única coisa, à parte da força que a família toda lhe dava, foi a coisa que eu vi que realmente era incrível. Ele agarrou o Star Wars como nunca tinha visto. Ele já gostava cá em Macau, antes de ficar doente, passava na Cartoon Network, ele via, mas realmente quando ele ficou doente teve que deixar o futebol e foi no Star Wars que ele se agarrou, começou a brincar muito com os jogos da PlayStation, ver os filmes todos e começou mesmo a perceber. Eu achava estranho que ele tinha 6 anos e ele percebia o passado, o presente da série toda, da saga toda, não é? Os primeiros 3 filmes e os últimos 3. Os últimos 3 é inclusivamente sobre o passado anterior aos primeiros 3. Ele sabia isso tudo, percebia os personagens todos, percebia... Isso de alguma forma levou-vos também a viver esse universo?
Sim, também. Até que cheguei a uma altura que pensei que eu estava sempre a procurar trazer-lhe alguma atividade ou algumas coisas boas, coisas que ele gostava de fazer, não é? Então, daí conhecemos a Legião 501 Portuguesa e nós pedimos a eles para irem à nossa casa visitá-lo numa altura que ele estivesse em casa, que às vezes está em casa ou no hospital. E eles foram lá à casa e eu expliquei a história toda e montámos ali uma história que é, já que vão lá à casa, ele não é um miúdo qualquer em relação ao Star Wars, vamos criar uma missão, não é? E eles foram lá à casa com a missão de recrutarem, porque o Master Yoda tinha notado no talento dele e que era para recrutá-lo para ele ser um jovem Padawan, para tentar treiná-lo para um dia ser um futuro Jedi. E era isso para tentar que ele fosse buscar forças e para que ele continuasse a ser feliz, basicamente era isso. Graça, como é que tu viste este período? Isso deu-lhe muita força para continuar a viver e a lutar contra a doença? Eu acho que o Afonso descobriu uma veia artística enorme no período que esteve doente, que era uma coisa que nós mesmos desconhecíamos. Ele de repente começou a fazer vídeos, a construir os seus próprios vídeos, fazia vídeos de fotografias, punha música por trás dos vídeos que fazia e ele usava muito o Star Wars. Agora, para uma criança que está habituada a ter uma vida cheia e ir à escola e de repente ver-se ali enfiado entre quatro paredes, muitas das vezes em isolamento, fora do seu ambiente, porque ele era português, mas não estava habituado a Portugal, não é? Sem amigos, ele tinha-nos a nós, tinha os avós, tinha os primos, mas mesmo assim eu acho que ele saiu-se muito bem e acho que uma das coisas que o ajudou a entreter-se durante aquele tempo, que são tempos muito difíceis, foi o imaginário dele e a capacidade que ele tinha de se transportar para outros mundos e outras realidades. E como se diz também no filme da Guerra das Estrelas, que a força esteja convosco. Um grande beijinho, um grande abraço. Um grande beijinho. Agradecer também à TDM, à Televisão de Macau, a colaboração na concretização desta reportagem. Continuamos aqui a nossa conversa com os nossos verdadeiros guerreiros. João 501. João, a vossa ligação com o Afonso foi tão forte que, na altura de despedida, vocês foram a Macau. Fomos. Nós estivemos presentes aqui no Porto, onde foi uma primeira celebração. Depois o Afonso partiu para Macau e nós fomos para Macau também e tentámos estar presentes também naquela altura e estávamos exatamente assim, não é? Exatamente, portanto, o funeral do Afonso foi exatamente, e portanto todo o último ano dele foi até ao fim a acreditar que fazia parte de uma legião, que é a Legião 501, e vocês acompanharam-no também no dia do funeral. Exatamente. Ainda bem que tinham máscaras, não é? Exatamente, porque são coisas que nunca nos passaria pela cabeça. Nós, quando entramos para a Legião 501, que é uma organização americana, claro que sabíamos e estávamos dispostos a contribuir com tudo aquilo que nós pudéssemos contribuir, mas de facto passar por uma história destas foi uma coisa inacreditável. Tivemos momentos difíceis, como é óbvio, mas eu costumo dizer que às vezes as pessoas perguntam como é que vocês lidam com essas coisas, às vezes como se faz aos médicos. Exato. E as pessoas que lidam com os voluntários. E uma das coisas que eu digo é realmente aquilo que se dá é muito mais forte do que se recebe em troca. E aquilo que nós recebemos realmente mudou as nossas vidas, a nossa postura. Criámos uma amizade enorme com esta família. Todos os anos vamos a Macau, participamos no Macau, onde apoiamos o André na sua corrida e fazemos a divulgação também daquilo que é a doença da leucemia. Já o fizemos cá no Porto, com o Tiago Monteiro também, e com a APCL. Fizemos também um pequeno movimento para tocar as pessoas, o público em geral, e portanto são essas coisas que nós levamos e que gostamos de fazer essa pequenina diferença. E como vimos há pouco, vocês conseguiram mesmo ter a voz dos próprios atores, intérpretes do filme, a falar com o Afonso. Exatamente. Isso é que é extraordinário. O que esta coisa tem de engraçado, isto é uma organização que nasceu em 97, com um senhor que se chama Albin Johnson. O Lucasfilm, através do próprio Jorge Lucas,
aderiu e, portanto, é das únicas organizações de fãs oficial. Portanto, nós temos uma família enorme pelo mundo inteiro. Eu posso ir de férias a um sítio qualquer e se sei que há lá um outpost, uma garrison, uma coisa qualquer, contacto e eles recebem-me, mostram-me e fazem e desdobram-se um bocadinho aquilo que nós fazemos cá. E, portanto, criámos uma corrente enorme a nível mundial. E falávamos muito com o André, e o André, vamos conseguir, ele próprio também nos motivava, que também neste percurso também é importante, e realmente nós olhávamos para o André e dizíamos, é isso mesmo, vamos todos conseguir, e chegar aos próprios atores. Chegámos aos próprios atores, e a ideia era que o Afonso fosse recebendo mensagens da própria voz, não é? Com a voz de Tom Kane, não é? A original. Com a voz do Tom Kane original, Dee Baker, que era o preferido do Afonso, que é o Capitão Rex, o chamado Captain Rex, e ele ia recebendo essas mensagens. Portanto, o envolvimento era de tal ordem que era impossível negar aquilo. Era impossível não acreditar. Era impossível, portanto, nós todos também já estávamos. Temos só que ouvir, João, a voz. Temos só a ouvir a voz. Qual dos dois é que... Eu vou só aproximar-me, com licença, porque... Só ele é que fala? Não, é só para ouvir a voz. Onde é que ela sai? É dali daquele lado. É do outro lado. Ali daquele lado. Sim, se calhar por aí. Olá, bom dia. Nós estamos a ouvir aqui. Não, é lá do outro lado. É lá. É aqui. Em frente ao monitor. É aqui, Eu acho que está desligado. Desligou-se qualquer coisa. É da emoção. Portanto, nós próprios tentamos caracterizar isto, Pois não é? é, Ter fantástico. a voz. Claro, com uma voz desta é impossível. Olá, Guerreiro. Olá, Bom dia. Guerreiro. Olá, Guerreiro. João, o nosso tempo acabou. Muito obrigado e parabéns pelo vosso trabalho de fazer a diferença. Nós trouxemos aqui também algumas lembranças, muito rapidamente. É para o leilão, não é? Para o leilão. Para o leilão? Isso é a fotografia do Master Yoda, autografada pelo Tom Kane e Ele tantas veio cá, outras nós coisas. trouxemos cá o Tom Kane. Exato. E fizemos, e portanto temos aqui o nosso contributo de todos os nossos amigos, que nós chamamos parceiros, Exato. patrocinadores, amigos. São amigos. E pronto, e trazemos também para deixar, não sei se o André nos está a ouvir, com Que é o pai do Afonso. Com a criação de membro honorário, portanto foram feitas... Foram feitas exatamente as cartas do Afonso. E pronto, e que depois oportunamente lhe entregaremos. Tão bonito. E um grande abraço para eles. João Carreiro, muito obrigado. Um grande abraço, André. Um grande abraço Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Bem, seguimos com